Olá, amigos do canal Vista Pátria. Hoje estou aqui com a presença ilustre do deputado federal Luiz Lima, que acabou de sair, de uma campanha, de um pleito que gerou aí muitas emoções e muitas emoções e decepções. Eu acho que na maior parte, nós vimos foram muitas decepções, tanto para quem estava apostando em alguns candidatos, assim, no meu ponto de vista, eram inviáveis, quanto com a consolidação do centrão da velha política, voltando com tudo, e até o pessoal ganhando uma capital. O deputado, ele participou da eleição, sabe todos os bastidores e está aqui hoje para contar tudo o que aconteceu nesses bastidores, não, Luiz? Com certeza, Alan. Eu agradeço muito aí você estar me recebendo hoje, um dia após a gente ter finalizado as eleições municipais no nosso país. Então foram 5.560 municípios, a maioria das grandes cidades e das capitais. Eu acho que todas as capitais nós tivemos aí o segundo turno. E eu, como deputado federal, participando de uma eleição majoritária no segundo maior município do Brasil, no município mais conhecido do Brasil no exterior, muito emblemático, onde a gente já pode criar uma expectativa para um futuro próximo, para as próximas eleições, de facilidades e dificuldades para o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu estou aqui sentindo na pele o que é participar de uma eleição majoritária. Você tem que ter muito equilíbrio emocional, você tem que ter muita inteligência para falar no momento certo e segurar também, porque eu tenho uma responsabilidade de governabilidade com o governo federal. Mas eu estou aqui, Alan, para conversar com você. Nós sentimos fortes emoções. Eu queria começar, então, já perguntando o seguinte. Como você conseguiu a legenda, conseguiu a candidatura no PSL? Eu pergunto isso porque eu acompanho a política, eu faço análise política todo dia, vivo disso. E estava ali quase consolidado já que essa candidatura seria do Rodrigo Amorim com o Knoploch como vice. Knoploch, que é presidente do PSL no município, E eles não abriram mão, de jeito nenhum. Estava ali muito sólido, como eu falei, essa candidatura, e que eu acho que seria um tremendo erro do PSL, ainda mais por esses deputados aí terem se aliado ao Witzel. Como você ali, quase de última hora, conseguiu furar esse bloqueio que tinha dentro do PSL aqui? Isso realmente é uma curiosidade que eu tenho. Alan, primeiro, as pessoas como você que vivem política, que conhecem política e que gostam de política, deve ter pensado, o Luiz Lima é uma pessoa muito esperta. O cara se articulou, ele virou candidato, porque muitos políticos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, sonham em ser prefeito do Rio de Janeiro e sequer conseguem se candidatar, porque você tem que vencer a disputa dentro do partido, o seu partido tem que lançar uma candidatura própria, sem fazer coligação com outro partido maior. Então é muito difícil você se lançar candidato a prefeito. No meu caso, aconteceu como tudo tem acontecido na minha vida nos últimos anos. Eu me torno secretário nacional em 2016, quando a Dilma sofre o impeachment. Nunca tinha participado da vida política, nunca tinha sido nem presidente de classe no colégio, de grêmio estudantil, apenas um cidadão autônomo, indignado com a política. E a minha candidatura a prefeito do Rio, Alan, foi justamente assim. O PSL nacional, não querendo apoiar nem Crivella e nem Eduardo Paes no Rio de Janeiro, percebendo que o partido tinha tempo de televisão, recurso e exposição, me fizeram uma proposta. Falaram, Luiz, você não quer ser candidato a prefeito no Rio de Janeiro? Eles fizeram alguns elogios para mim. Você tem sido um apoiador do Bolsonaro, o deputado que mais votou a favor do governo em 2019, que menos faltou, o único que teve um projeto de lei aprovado, conversando com outros partidos, até partidos de extrema esquerda, trouxe comigo, porque você tem que saber dialogar na Câmara, você tem que ter sua posição firme, mas dialogar bem. E me escolheram, Luiz, você quer ser? Eu falei, cara, prefeito do Rio, eu só sou há 2 anos deputado federal,
Mas frente ao cenário que se apresentava, de ter Crivella com 70% de rejeição, e eu, como morador do Rio de Janeiro, indignado com a administração, o Rio de Janeiro completamente largado, porque pode faltar recurso, mas não pode faltar a presença do prefeito. O Rio de Janeiro é uma cidade totalmente plural, você tem que governar para todos, mesmo você tendo as suas posições. E o prefeito Eduardo Paes, respondendo a uma série de processos, ligado a problemas administrativos e de corrupção no nosso município, e que eu, quando recebi o convite do presidente Bolsonaro e do Major Denícoli para me candidatar, foi justamente isso. O nosso principal problema é a corrupção. Depois vem a omissão, a incompetência administrativa. O presidente convidou para te candidatar a deputado. A deputado federal. Eu aceitei me candidatar a prefeito. Alan, conversei com a minha família, com meus pais, e eu comecei a sentir nas ruas, principalmente em Copacabana, bairro onde a gente está muito presente, a indignação com o atual prefeito. E ninguém é fã do Eduardo Paes. Tem uma página até do Eduardo Paes chamada Fora Paes, que até essa página recomendou o voto ao próprio Paes. Tamanha a rejeição do Crivella. O Paes, ele não ganhou a eleição, né? Ele, na verdade, foi o Crivella que perdeu a eleição. Cara, porque é o voto do não, não o Crivella. Inclusive, eu fiz ontem um comentário sobre isso, dizendo que colocar o Crivella, né? Quem teve essa brilhante ideia, né, de levar esse nome como um nome viável, como um nome da opção da direita para ser base do governo, né, já estava levando ali o fracasso. Né, porque qualquer um, você vai na rua, né, que conversa com as pessoas, a maioria vai dizer o que pensa do Crivella. Então a rejeição dele já era uma coisa consolidada, preferiram apostar nisso. Então você conseguiu furar, né, esse bloqueio do PSL vindo da Nacional. Da Nacional, um pedido da Nacional, porque o meu título é do município do Rio de Janeiro. Temos outros deputados federais também que seriam excelentes candidatos e teriam com certeza também o mesmo percentual que eu tive. Eu fui muito dedicado, andei muito na rua, mas eu aceitei o convite e no mesmo dia eu liguei para o Flávio Bolsonaro. Porque eu tenho gratidão com o presidente e tenho gratidão também com o Flávio, que era presidente do PSL do estado do Rio de Janeiro e foi quem também assinou a minha autorização e que deu para mim a chance de ser candidato a deputado federal. Então, Flávio Bolsonaro apoiou ali, ele autorizou, otorgou. Eu liguei para o Flávio e falei o seguinte: Flávio, recebi um convite do PSL a vir candidato, quero saber, você tem alguma coisa contra? E o Flávio falou comigo: Luiz, nada contra. Eu não posso tirar o direito de você competir. Flávio, faz o seguinte, ligue para o seu pai, pergunte a ele se ele tem alguma objeção em relação à minha candidatura. O Flávio falou: Luiz, se eu te ligar de volta, ele vai ter uma objeção. Se eu não ligar, tá tudo ok, você segue em frente. Segui muito animado, porque em Brasília, o Bolsonaro tinha dito que não ia apoiar ninguém no primeiro turno. E eu, em nenhum momento, eu fui a Brasília pedir o apoio para o presidente, porque eu já sabia da ligação com a base evangélica dentro da Câmara dos Deputados. Mas a minha candidatura, Alan, seria uma chance do eleitor do próprio Bolsonaro, que mais tarde eu sentiria nas ruas. Eu tive 180 mil votos, quase 7% dos votos. Comecei ali com 1% e tive 5 dias antes, enquanto os outros candidatos já eram há 1 ano candidatos, 1 ano para construir a minha candidatura muito rápido. Dormia 2 horas por dia, Alan. Fui de Paquetá a Sepetiba, andei pra caramba, adoro estar na rua. E o que eu mais ouvia: Luiz, por que o presidente está apoiando o Crivella? O Crivella, nada contra a Igreja Universal e os princípios dessa igreja. Universal, TV Record, máquina da prefeitura, apoio do presidente e apoio de alguns deputados que eu considero translocados. Ele não passa, ele chega a 20% no primeiro turno e eu cheguei a 7%. Ficou muito nítido aí a rejeição do Crivella. Eu estava andando em Copacabana lá, num dia de campanha, num domingo, quando a Avenida Atlântica fica interrompida para a gente caminhar, eu ouvi de um apoiador do então candidato Eduardo Paes. Eu vou dizer até quem foi. Não vou dizer quem foi, senão eu vou pôr o cara aí em risco, não, numa situação ruim. Ele me dá um abraço e falou o seguinte: Luiz, agradeça ao seu presidente por estar apoiando o Crivella. O Crivella era o adversário dos sonhos de qualquer outro candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Era o candidato com a maior rejeição.
Maior rejeição do que a Benedita, maior rejeição do que a Marta, do Bandeira de Mello, do Fred Luz, do Ciro Garcia, de qualquer outro. O que se falava é que até o Macaco Dião venceria o Crivella, né? Se pudesse colocar, se fosse o voto em cédula, o Macaco Dião talvez vencesse. Se fosse nos anos 80, sim, no final dos anos 80. Realmente era inviável, não tinha a menor chance. E sim, você levantou um bom ponto, né? Tinha toda essa estrutura, o apoio do presidente e nem isso. Poxa, mas por que você não teve o apoio do presidente? Essa é a pergunta que eu escuto sim, muito dos meus seguidores. Mas se o Bolsonaro não está apoiando ele, alguma coisa tem. Sim, tem sim. alguma coisa? Não tem absolutamente nada. É claro que eu vou abrir meu coração aqui para você, Alan. Quando você é eu tive a minha vida toda vasculhada. Você, quando vem para a majoritária, eles vasculham a sua vida toda. Se você tiver uma conta de luz atrasada, eles vão falar, a conta de luz do deputado Luiz Lima está atrasada. Não encontraram absolutamente nada ligado à corrupção ou alguma fala minha. Procuraram fala minha contra o presidente, não encontraram absolutamente nada, só defesa em plenário, só entrevistas positivas. Acredito que nós somos seres humanos e nós erramos ao longo do nosso percurso. É claro que eu fiquei muito triste com o presidente Bolsonaro de não ter citado sequer o meu nome ali durante os candidatos do Rio de Janeiro. Acredito que dentro do nosso plano de governo, que foi feito muito rápido, nós faríamos algo diferente e bem interessante para o município. Eu não tenho dúvida disso. Mas é claro, eu vou te falar por que ele não me apoiou, eu acho que é o compromisso. Filhos filiados ao republicano, que na minha opinião hoje foi um ato precipitadíssimo. O Republicanos não é um partido de direita, o Republicanos é um partido de centro-esquerda, é um partido que o senador esteve com a Dilma, esteve com Lula. Nós temos vídeos do senador Crivella rasgando elogios para o Lula e para a Dilma. Nós tivemos um senador apoiando, o então prefeito apoiando Geraldo Alckmin em 2018. Nós temos conversa do então candidato, do então prefeito Crivella, zombando da facada do presidente, com o chefe da Casa Civil, o Messina, falando que chegou a fase do mata-mata. Então, esse apoio, ele me machucou muito no sentido de ser um deputado federal, eleito em 2018, com o intuito de combater a corrupção e de fazer uma nova política. Por que a gente teve medo de apoiar o novo? E esses erros, Alan, eles nasceram em 2019, quando o presidente e eu atravessei o Congresso, atravessei a rua que separa o Congresso do Palácio do Planalto, numa reunião com outros deputados, que até então a gente estava dedicado a construir o novo partido Aliança. E eu falei, presidente, não saia do PSL. O senhor está cometendo um erro. E eu tive poucas vezes com o presidente Bolsonaro, 6, 7, 8 vezes durante esse tempo, porque eu nunca me fiz ser intrometido. Eu sempre vou onde me convidam e onde me querem o bem, mas sempre fui sincero. Eu falei, presidente, o senhor está cometendo um erro. E ele virou para mim e falou assim, Luiz Lima, você está jogando bola com pé de pato e óculos de natação. E o maior erro dele foi ter dinamitado o próprio partido. Era fácil convocar novas eleições dentro do partido, era fácil tirar 4, 5, 6 deputados que não estão remando junto com o governo. O partido com tempo de televisão, o partido com recurso que ele construiu. Os votos foram do presidente Bolsonaro. Os votos que eu recebi... Mas e o Bivar? E aquela briga com o Bivar? O Bivar é um santo perto dos outros deputados que o presidente está se aproximando. Hoje, se você fala em PP... Ciro Nogueira. Arthur Lira. Você fala em PTB, Roberto Jefferson. Poxa vida! Não era mais fácil você conversar dentro do PSL? O PSL iria fazer 1.500 prefeitos, Alan, nessa eleição. A capilaridade política é construída nos municípios. Não é o ministro da Educação que vai ter interferência no cidadão, é o secretário municipal de Educação. É o secretário de Cultura do município do Rio de Janeiro, que é ponta de lança de atendimento do cidadão. Brasília é muito distante. O presidente falou mais Brasil e menos Brasília. O mais Brasil está nas eleições municipais. Nós temos o PSDB hoje comandando mais de 50% da população do estado de São Paulo.
Nós temos o DEM com um grande crescimento. Nós temos o MDB, o partido que mais fez prefeito. Poxa vida, o PP também. O PP grande. Eu falo algumas coisas em relação a partido, numa conversa pessoal com você, que eu não vou falar aqui. Mas os erros aconteceram. E por eu amar o presidente Bolsonaro e ainda acreditar de que ele é a principal ferramenta de sustentabilidade da boa política do nosso país, eu tenho a coragem de falar a verdade para ele. Eu não tenho medo se em 2022 eu vou ser reeleito ou não. Eu quero ser um amigo e estar ao lado do... Porque o presidente hoje, infelizmente, Alan, ele é cercado só de torcedores. Ele é cercado de deputados que me desculpem, mas não tem a competência de estar exercendo o cargo, porque para ser deputado você tem que ter coragem. E você não pode temer. Está todo mundo preocupado em se reeleger. Está todo mundo preocupado em falar, presidente, o senhor está certo, o senhor é o máximo, é mito. Mas o presidente também erra. E se o presidente voltasse atrás e construísse no partido, que, Alan, seria como um advogado novo contratado por um grande escritório que traz 400 clientes para aquele escritório e, num momento, ele pede demissão e vai embora e deixa aqueles 400 clientes ali para o escritório. Ele tem que ceder um pouquinho para tudo que ele construiu valer a pena. O propósito é o país. E eu fiquei muito chateado, sim, porque virou uma grande salada russa essa eleição. O presidente apoiando vários candidatos de diversos partidos, PRTB, DEM, PSD, Solidariedade, Podemos, o eleitor, ele não sabia quem apoiar. O presidente que não tem partido num sistema político que a gente vive partidário, se perdeu. Então, as votações que a gente... Não teve fraude. Erros podem acontecer, as urnas não são confiáveis totalmente, não são. Mas os candidatos que vieram pelo PSL, os candidatos que vieram pelo PSL em 2018 e estão em outro partido, essas votações foram individuais, não foram mais votações do presidente Bolsonaro em 2018. É um outro cenário. Então, foi um erro que, infelizmente, pode dificultar muito a reeleição do presidente, que eu vou lutar muito para que ele seja reeleito. O presidente Bolsonaro é igual o Pelé, tem muito mais créditos do que débito, mas só que esses erros foram erros crassos que, infelizmente, podem comprometer até a reeleição do presidente. Desculpa ter falado muito, tá, Alan? Não. É uma coisa que eu sinto. Uma outra dúvida, né, que é uma dúvida do público que eu observo muito, é essa falta de apoio também que você teve dos seus próprios colegas de partido. Sim. Eu observei que a deputada Bia Kicis, ela te apoiou, né, e outros deputados, bons deputados inclusive, foram para o lado aí, seguiram, né, o caminho ali do Republicanos, não sei se até pensando em futuramente migrar de partido, não sei qual é a intenção, mas foram em massa no apoio no Crivella. Por que você acha que aconteceu isso? Algum problema com você ou realmente foi político-partidário isso? Não, eu nunca tive problema com nenhum deputado, Alan, com nenhum, exatamente. A Bia Kicis... Chegaram, inclusive, a dizer que você estava dividindo voto. Chegaram a falar que eu estava... Não, quem estava dividindo voto era o eleitor, não era... Ninguém pode impedir o Alan de competir. Eu nunca liguei para um adversário meu na Travessia dos Fortes, Copacabana, cara, não compete não, que se você competir eu não vou ganhar. E já ligaram para você, pedindo para não competir essa eleição? Ligaram, eu mostrei para você a gravação, você foi uma das 5 pessoas que ouviram essa gravação. Então você teve pressão de fora para o deputado abandonar a candidatura dele. Isso não é nada democrático. Né? Não é nada democrático e você viu o modo que a pessoa falou comigo. Então isso, no dia 13 de setembro, quando eu recebi aquela ligação, que foi um áudio que você ouviu aqui antes da minha entrevista, foi mais um motivo de eu vir candidato. Porque o que me foi oferecido é o céu. Se eu fosse uma pessoa corrupta, eu não estava nem no Brasil mais disputando a eleição. Eu estava fora do Brasil. Então, esse jogo político que é muito triste. Alguns deputados me apoiaram. A Bia Kicis, é uma deputada coerente, disciplinada, que ficou muito minha amiga em Brasília e ela gravou um vídeo. Ela gravou um vídeo pedindo voto para mim. Daniel Silveira me apoiou também, mas não gravou vídeo. E outros ficaram quietos.
Você vê aqueles deputados que não estiveram com o Crivella, deputado estadual Paul Bell. Você não viu o Paul Bell gravando vídeo pro Crivella. Você não viu nem o Carlos, nem o Flávio gastando vídeo pro Crivella. E os outros deputados... Não, o próprio Flávio, no segundo turno, disse para dar uma pisada no freio, né? O Carlos não gravou vídeo pro Crivella. Então, eu falei para os deputados, vocês estão sendo bucha nisso. Ou vocês têm cargo na prefeitura, ou vocês estão entrando de araque nesse apoio. Então, muitos deputados que ficaram em silêncio estavam torcendo por mim. E outros deputados que estavam com o Crivella começaram a me atacar de forma gratuita, Alan. Eu nunca bati em nenhum deputado do PSL. Tenho minhas divergências? Tenho. Lá com a Joyce, com o Major Olímpio, que eu falo pessoalmente. Eu falo no plenário. Eu nem gravar vídeo denegrindo eles eu faço, mas eu falo no plenário. Bozella, já sentei várias vezes com ele, com o Bozella. Cara, o que você está fazendo? E outros também. Só que os ataques foram muito gratuitos. Foram em lives do prefeito, falando que eu era candidato da Globo. Porra, já bati no Luciano Huck, já bati na Fátima Bernardes, tomei processo do PDT, porque bati no Túlio, no marido da Fátima Bernardes, naquele caso da Ludmilla, da Verdinha. Então faço críticas severas e fui posto a momentos que me ridicularizaram de forma gratuita. E isso, inclusive, eu falei com os deputados aqui, não vou expor eles, não vou agir com a mesma ferramenta. Quem foi indelicado comigo sabe que foi indelicado, Alan, mas eu levo muito dessa eleição grandes ensinamentos. Eleição majoritária é completamente eleição para deputado, então, graças a Deus, eu saio mais fortalecido e certo de que fiz a coisa certa. Os ataques são muito maiores, né? Como você falou, o filtro é terrível. O cara olha a tua vida inteira. Os ataques são terríveis. As fake news são terríveis, o horário político aqui no Rio de Janeiro, como eu fui para cima do Eduardo e do Crivella, falando tudo que a justiça citou, você tem que ter um jurídico bem forte, senão você perde tempo de televisão. Graças a Deus não tomaram um segundo de tempo de televisão. Mas foi, Alan, você visitar o Rio de Janeiro, de Paquetá a Sepetiba, você ver o Rio de Janeiro com olhos de um futuro gestor é diferente de você ver como morador. É desesperador, é uma situação desesperadora do município do Rio de Janeiro. Então, tanto no setor de habitação, que eu considero o maior problema do nosso município, passando pela saúde, pela educação, pela segurança, pela infraestrutura, pelo desemprego. Então, quando a gente passa a olhar a cidade com olhos de gestor, você realmente passa a ficar ainda mais preocupado. Você falou aí de ataques e de fake news. Eu quero fazer uma pergunta. Antes eu vou só colocar o intervalo comercial aí para o pessoal, mas já eu quero que você responda sobre a questão de dinheiro de campanha. Rolou muito burburinho aí, denúncias, né, de que teria algum problema de fundão partidário. Queria que você explicasse isso. Bem claro, parece que teve uma denúncia do Oswaldo Eustáquio sobre isso, do fundo do PSL, parece que citaram até o seu nome. Eu queria que você falasse sobre isso. Só deixar o intervalo comercial aí pro pessoal e a gente já volta. Essa semana nós lançamos a Black Friday do curso Nós Somos o Ocidente, que vai até o dia 4 de dezembro. Garanta já o seu cupom de desconto, cupom Black Friday, no site www.cursoocidente.com e tem acesso a um curso que já é um verdadeiro sucesso. Um curso que conta desde os primórdios da civilização ocidental até os dias atuais. Nesse exato momento, nós estamos no segundo módulo que conta sobre a Idade Média, considerado o milênio brilhante, e traremos até os dias de hoje. Garanta já o seu cupom. Bom, Alan, em relação ao fundo partidário que o PSL recebeu aqui no Rio de Janeiro, tudo foi feito pela Municipal, porque como eu vim candidato 5 dias antes do início da eleição, muito próximo,
tudo já estava combinado, valores, pessoas contratadas. O partido recebeu 2.600.000 para minha campanha, isso eu tenho de cabeça, e 1,5 milhão o PSL direcionou para o PSD. Então, se você vê 2.600.000 com 1,5 milhão, esse 1,5 milhão foi para o PSD, porque o Fernando Veloso foi o meu vice ligado ao PSD. Então, esse foi o acordo do PSL nacional com o PSD, já que o PSD participou junto da gente da eleição com o vice-prefeito e fazendo essa coligação. Em relação a esse vídeo do Oswaldo Eustáquio, e também foi um cara que, poxa, que pode ter muito boa vontade, não é aqui do Rio, foi muito precipitado no que ele falou, de ligar o meu nome a esse fundo partidário e essa administração. Nesse vídeo, eu acho que também com o deputado Anderson Moraes, ele perguntou, o Luiz Lima é a Joyce do Rio de Janeiro também, completamente mal informado e não estava bem intencionado. Em relação aos candidatos, eu sempre fui favorável que se há uma verba no partido, que essa verba seja distribuída de forma igualitária para toda nominata, no caso a nominata de vereadores. Aconteceu um erro muito grave no PSL aqui no Rio de Janeiro, e isso já estava acordado antes da minha candidatura, que alguns vereadores ligados a alguns deputados receberam uma quantia muito maior do que outros candidatos a vereador. Então teve candidato recebendo 300, 400 mil reais, enquanto outros candidatos da nominata receberam zero ou apenas aquele material de campanha. Isso é um erro, isso a gente não teve em 2018, ninguém recebeu nada em 2018, então houve democracia na disputa. Então, quando você aponta aquelas candidatas que fizeram essa reportagem, elas estavam muito revoltadas com isso, e revoltadas com razão. Se você tem um valor, que esse valor seja distribuído, porque não há democracia... Quem foi o responsável por distribuir isso aqui? Aqui foi a regional, a estadual, e a municipal e a nacional também. Então o Gurgel e o Quinoploc. E a nacional. E a nacional. E essas pessoas eram responsáveis por distribuir esses valores de campanha. Alan, não tem democracia no nosso país. Hoje você tem recurso público sendo administrado pelos caciques dos partidos e que eles têm a liberdade de direcionar esse recurso que é público, que é do cidadão, para quem ele quiser dentro do partido. Então é uma falha que não só acontece no PSL, não. Isso acontece em outros partidos. Por exemplo, eu já sou deputado federal. Existe o fundo partidário. O deputado federal, além dele ter 4 anos de mandato e fazendo campanha durante 4 anos, assessores, todos eles têm. Todos os 12 candidatos eleitos pelo PSL hoje têm assessores, emenda de bancada, emenda individual. Temos 21 milhões de emenda por ano para a gente distribuir para os municípios. Nós fazemos política durante 4 anos. É muito difícil para um cidadão comum entrando num partido e ele sequer dificilmente vai receber o fundo de campanha, o fundo eleitoral, o fundo partidário ali para fazer campanha. Então, a democracia no nosso país, Alan, ela já parte, não é nada democrático. Já começa que não tem um problema sério, inclusive gera, no meu ponto de vista, essa chamada falta de opção, né? Como Sim. foi em São Paulo, por exemplo, é o próprio sistema de você não ter uma primária, né? Uma eleições primárias dentro do partido. Não tem. Então, o cara que é filiado ao partido, ele não participa do processo. Não. Então, o dono do partido vai lá e diz, vai ser fulano... E ponto final. Acabou. Aí você tem uma gama de candidatos, né? Como é o caso explícito de São Paulo, que fica assim, é isso, tem que votar no... Aí fica aquela história do menos pior. Sim. E eu já queria emendar na segunda pergunta, na outra pergunta, que essa história de menos pior, né, foi um dos argumentos mais utilizados para poder votar no Crivella. Eu vi muito eleitor, né, do Bolsonaro, eleitor de direita, dizendo, não, eu vou votar porque é o menos pior e é o que tem mais chance. O menos pior que não tinha chance de ganhar de ninguém, né? Inclusive, eu falei muito isso quando eu declarei apoio ao deputado, quando eu abri o meu voto, o pessoal questionou, mas ele está lá embaixo nas pesquisas, você acha que ele tem chance de derrotar o Paes? O Crivella, se o Luiz Lima tinha chance de derrotar o Paes, eu não sei. Agora, o Crivella já sabia que não tinha chance, como de fato aconteceu. Então, isso é um argumento para compor, para fortalecer base, também não faz o menor sentido.
Né? O que você pensa desses argumentos que usaram contra você de o menos pior e o menos pior? E é isso que tem que ficar pra gente? Alan, eu penso que nos últimos anos o brasileiro está entendendo e está tendo mais vontade de ter conhecimento sobre a política. E você conhecer a política é você conhecer um pouco da história do nosso país. Só que a gente é incapaz de lembrar de 4 anos atrás, quando o próprio secretário de Educação do Marcelo Crivella, no início do mandato dele, se eu não me engano, César Benjamin, o nome? César Benjamin. Do PT e fundador do PSOL. Guerrilheiro, foi ex-guerrilheiro. Exatamente. E eu, quando eu era secretário de esporte e estava em Brasília, eu liguei para o César Benjamin, porque a minha maior preocupação como secretário nacional era o legado olímpico e fazer do legado olímpico uma ferramenta, um pilar da educação, porque ele era o secretário de educação e o esporte estava dentro da educação. Ele não me deu bola, não. Eu falei com ele 5 minutos, ele não entendeu o que eu falei. Como professor de educação física, eu falei, César, cultura e esporte são pilares da educação. Vamos utilizar tudo que a gente construiu na Olimpíada, a gente, porque foi o Brasil, construiu dinheiro de todos os brasileiros, em Deodoro, no Parque Olímpico, para trazer as escolas municipais e a gente fazer torneios escolares, esportivos, aumentar o número de professores de educação física. Ele não me deu muita bola. E eu fui pesquisar na época, eu vi César Benjamin, do PT, fundou o PSOL. Então, quando o próprio presidente Bolsonaro, ele me grava uma live na semana passada, preocupado com o Eduardo Paes de ter um secretário de educação do PSOL, o Crivella teve o secretário de educação do PSOL. A gente não tem conhecimento da história política, Alain. Nem mesmo as pessoas que cercam o presidente. Isso é público. César Benjamin. César Benjamin. Pesquisem quem foi o primeiro secretário do Crivella. Secretário de Educação do Crivella, fundador do PSOL. Então, quando eu vejo o Crivella falando na televisão, ou ele tem amnésia, ou ele é um completo mentiroso. Então, o que eu senti durante a campanha foi algo surreal, Alain. Parecia que eu estava vivendo um momento especial na minha vida, que você falou, é muito difícil você vir candidato a prefeito, e eu aceitei. As pessoas que me cercavam falam, Luiz, você tem que aceitar, porque essa oportunidade, às vezes você não vai ter mais na sua vida. E de mostrar mais quem você é. Agradeço muito, inclusive, o seu apoio que você me deu. Você foi uma das poucas pessoas que tiveram coragem de manifestar esse apoio. E eu senti isso nas ruas, Alain. Eu senti a indignação das pessoas e eu senti muito... Eu guardo uma pulseira comigo da dona Laurinda, uma feira que a gente estava em Santa Cruz, e ela me deu uma pulseira de São Bento. E ela falou, Luiz, obrigado por você vir candidato. Poxa, você representa algo novo. E quando o presidente Bolsonaro foi eleito, nós queríamos algo novo no nosso país. Então, quando você me perguntou no início da entrevista aqui, poxa, como é que você encarou, já que o presidente declarou apoio no primeiro turno, que o combinado não era esse, era ficar quietinho, o Bolsonaro transferiu no mínimo 7% de votos para o Crivella. Ele fez 20%. Eu tive 6,85%. Se eu tivesse esses 7%, eu iria para praticamente 14%. O Crivella cairia para 13%. A Benedita e a Marta abaixo de 12%, né? Se eu não me engano foi 11%. Eu estaria no segundo turno com o Paes. E eu tinha 10% de rejeição contra 30% do Paes. O destino seria completamente outro. O destino seria completamente outro. É claro que hoje eu estaria sem dormir, extremamente preocupado, porque qualquer pessoa responsável fica muito preocupado com o Rio de Janeiro. A gente está aqui no centro do Rio de Janeiro. Aqui, meio-dia e 7 horas da noite, ficam milhares de pessoas esperando comida aqui. Então, quando a gente fala de ideologia, de gênero, é algo que nós nos preocupamos, Alain. Só que tem criança aqui no Rio de Janeiro revirando lata de lixo em busca de comida. Como é que essa não vai ser a principal preocupação de um político? Por que a gente se apega a coisas que deveriam estar em segundo e em terceiro plano? Então, quando você me perguntou, você ficou chateado? Fiquei, claro que eu fiquei. Porque são 7 milhões de cariocas que você não pode pôr 7 milhões de pessoas em jogo para manutenção do seu poder. A reeleição, o presidente Bolsonaro falou isso no início do mandato. Eu não estou preocupado se você é reeleito, e ele deveria ter continuado
E você sabe Nesse como caminho. foi construído esse apoio do presidente? Porque eu pude observar, por exemplo, que o deputado Ottoni de Paula, ele foi um dos que foram lá trazer esse apoio. O deputado Ottoni de Paula, inclusive, já concedeu algumas entrevistas aqui nesse canal, Sim. e com críticas veementes ao Crivella até então, e depois saiu dizendo que estava muito feliz de ter construído essa ponte com o Bolsonaro e o Crivella. Você, para mim, apontou um dos motivos que eu acho que é o mais... que faz mais sentido, né? Os republicanos, o Flávio Bolsonaro foi para os republicanos e levou todo mundo para lá, né? Apesar do Eduardo Bolsonaro ainda continuar ali no PSL. Todos nós continuamos, né? No PSL, continuando no PSL. deputado federal. Inclusive, muitos questionaram isso. Ah, mas ele é do PSL. Todos são. Mas o Eduardo Não tem Bolsonaro como sair. também é do PSL. É. Meu Deus do céu. Será que ele também está traindo o presidente? E isso, você tem alguma informação de como se deu essa construção do apoio para os republicanos? Eu estaria sendo temerário se eu te passasse alguma informação, Alan. Não, você sabe. Eu imagino que sim. Hoje, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, você tem a Globo falando mal do Bolsonaro e você tem a Record falando bem do Crivella. Então é Globo lixo e Record lixo. Você tem a Globo falando mal do Bolsonaro e a Record falando bem do Crivella. Então você trouxe para o cenário da televisão, da comunicação, da mídia, uma briga das duas televisões que se encontram no Rio de Janeiro, a Globo Carioca, a Record de São Paulo, mas a Record também com uma forte base ligada à Igreja Universal. Era uma holding, na verdade, Universal, TV Record e máquina da prefeitura, né? Então, você pôs tudo isso em choque e o Rio de Janeiro no meio disso tudo. O Brasil só vai decolar se o Rio de Janeiro decolar. Eu não tenho dúvida disso. Então, essa união do presidente Bolsonaro com a base evangélica, essa união com a TV Record, numa briga do presidente com a Globo, também que eu condeno hoje mesmo de manhã a entrevista do RJTV com a Rede Globo, num tom super ameno, super carinhoso. Não teve debate, nem a Globo nem a Record promoveram debate, era de interesse dessas duas televisões que os dois candidatos, um da Record e outro da Globo, no caso. No primeiro turno. Então, isso foi muito ruim para os outros candidatos, Sim, né? Claro. Então, não teve uma democracia como teve nas outras eleições em relação ao debate. Mas essa ligação do presidente Bolsonaro foi justamente a filiação de seus filhos, a aproximação com a igreja evangélica e a aproximação com a TV Record. Só que a administração do prefeito Crivella foi tão ruim no Rio de Janeiro que esse apoio do presidente Bolsonaro foi muito ruim para a própria imagem do presidente. Não surtiu efeito nenhum. O resultado está aí. Luiz, vamos aqui caminhando para o final. Queria que você só deixasse aqui mais claro ainda, né, para o pessoal que questiona a tua candidatura. Eu vi muita gente depois ali do primeiro turno dizendo: votei no Luiz Lima, fui contigo, é isso aí mesmo, não tem essa de menos pior, vamos votar em alguém que a gente acredita. Eu acho que para eu escolher alguém, eu tenho que acreditar naquele candidato. Né? Inclusive, o próprio voto nulo, que inclusive, cara, esse segundo turno para mim foi algo inédito, né? Porque eu nunca deixei de votar e isso eu fiz questão de deixar de votar. Nunca fiz isso desde que eu comecei a votar com meus 16 anos. Aí vieram questionar, mas como isso? Então eu falei: meu amigo, é o seguinte, né, se você pega ali, tem um cara do PT e um do PCdoB, essa é a opção aí. Você escolhe, como é que você faz nesse caso? Eu tenho que escolher um cara desse? Né, eu tenho a opção também Só se for teu pai, pô. Eu não posso escolher, entendeu? Não existe essa hipótese. Né? São Paulo já está trancado lá, já estão trancando de novo, né? Então o pessoal que foi no Covas achando, enfim, isso não veio ao caso. Então você conseguiu romper a máquina ali, né, que estava muito consolidada aqui no Rio de Janeiro para essa candidatura. Eu queria saber como é que vai ficar agora essa sua relação com os deputados. Né? Como fica o PSL, primeiramente, né, que saiu enfraquecido pelos motivos óbvios que a gente falou aqui, né, dessa ruptura que
E o próprio PSL, em alguns casos também, cometeu erros explícitos, né? Como a Joyce com uma rejeição alta, Terrível, colocaram ela para... Podia ter posto o Luiz Felipe. Podia ter colocado lá o Bragança. Poxa, ia fazer um sucesso, Luiz. O Luiz é muito bom. Então, mas parece que isso teve coisa a ver com o Bozella também lá. Então, o PSL errou também em muitos casos, né? Aí dizem que pode ser até por questão de fundo, aí cabe a justiça investigar, não sou eu que tenho que dizer isso. Como fica agora o PSL, o Luiz Lima no PSL, como você vê agora, e essa relação com esses deputados aí que te viraram as costas nessa campanha, né? Como fica a ressaca disso tudo aí, dessa eleição? Ô, Alan, eu graças a Deus, eu evito guardar mágoa no meu coração. Quando eu era atleta do Fluminense, em 98, eu saí do Fluminense e fui nadar no Vasco. Né? Nadei no Vasco em 99. E quando eu saí do Fluminense, você era uma criança em 98, você até com 29, né, Alan? Você tinha 9 aninhos de idade. Eu liguei para o presidente Davi Fischel, na época que o presidente Davi Fischel, o saudoso presidente Davi Fischel, que não está mais entre nós, ele falou assim, pô, Luiz Lima foi pro Vasco, ele não é tricolor. Eu fui pro Vasco, porque o Fluminense estava muito mal nesse ano, estava 10 meses sem receber, o meu técnico estava sem receber, e o Eurico Miranda fez um convite pra gente e a gente foi. Era o Projeto Olímpico, era do ano do centenário do Vasco. Legal, isso aí, Alan. E foi um projeto que teve o Rodrigo Pessoa, teve todos os esportes, foi muito bacana. A gente viajava para a Europa, treinava na Europa, era muito legal. E eu fiquei tão triste com o presidente Davi Fischel do Fluminense, que eu li isso na página do Lance, um jornal que não tem mais, do Lance. Eu liguei para o Davi Fischel e falei, presidente, porra, não tinha celular ainda, eu liguei para a casa dele e falei, pô, acho que ele não vai me atender não, a mulher dele que me atendeu. Eu consegui falar com o presidente Davi Fischel. E foi muito bom eu ter falado com ele, porque ele nunca mais falou mal de mim, pelo contrário, ele começou a falar bem de mim, e alguns anos depois ele faleceu. Então eu fiquei super bem com ele. Então eu já peguei o telefone, já liguei para alguns deputados e desabafei, pessoalmente. Me emocionei, chorei, o cara chorou também, pediu desculpas. Então eu prometi que acabou a eleição, eu zero, os erros aconteceram. Teve um deputado que ainda não me pediu desculpa pelo que ele fez. Eu também não liguei para ele porque ele foi muito severo. Eu vou esperar o tempo passar. Só que nós do PSL temos que ter a consciência que em 2018 nós fomos eleitos com uma onda chamada Jair Messias Bolsonaro. Uma pessoa que tem muitas qualidades, tem defeitos também, mas teve a coragem de romper o sistema. E hoje o Bolsonaro ainda é o principal responsável desse movimento e a única pessoa que Deus dê muito equilíbrio para ele se manter equilibrado, para ele sustentar 2022 e a gente corrigir o erro em 24, da gente fazer realmente o maior número de prefeitos nesse país. Então, Alan, eu não guardo mágoa absolutamente de ninguém, mas cada deputado tem que estar ciente de que os votos que receberam foram do Bolsonaro. Eu tive 115 mil votos, só que eu cheguei a Brasília com o pensamento seguinte... Deputado federal. Deputado federal. 115 mil votos no Rio de Janeiro, o terceiro mais votado do partido, o oitavo mais votado do estado do Rio de Janeiro, que são 46 deputados. Eu cheguei em Brasília, Alan, com o pensamento seguinte, eu tive 20 a 30 mil votos. Eu não tive 115. Não tive 115 mil votos. Então, os deputados do PSL, teve deputado do PSL que não elegeu o irmão vereador. Só para ficar claro aqui, ele está dizendo que não teve 115, que no caso esses votos foram do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Ele teve 20 mil votos dele, pessoal que conhecia ele, e o restante foi tudo da onda Bolsonaro. Eu tenho, por exemplo, o Hélio Bolsonaro teve 300 votos em São João e teve 300 mil para deputado federal. Só que muitos deputados, e o Hélio é um doce de pessoa. Hélio Bolsonaro, muito obrigado pela força que você me deu. Ele não me apoiou, mas teve gente muito ligada a ele que me apoiou muito aqui no Rio. Esse é fera. Hélio Bolsonaro é de uma elegância, fiel ao presidente Bolsonaro, não pôde declarar apoio para mim, mas olha, me deu muita força. Todas as pessoas que trabalham com ele aqui no Rio de Janeiro, estou abrindo aqui, nem sei se eu poderia falar isso, mas muito obrigado então, mesmo. Hélio Bolsonaro, a equipe dele. Será que o Hélio é traidor também, pessoal? Não é não. Porque todo mundo que não apoiou aquele velho é traidor. Cadê o vídeo do Hélio Bolsonaro apoiando o Crivella? Não teve, né, pessoal? Mas o Hélio é nota 10 mesmo, é de emocionar mesmo, assim, um cara elegantérrimo. Mas os votos não foram desses candidatos. A própria Carla Zambelli não conseguiu eleger ninguém, nem o pai, nem o cunhado, nem o irmão. Essas pessoas têm que ter essa percepção, Alan. E você tem que ser eleito deputado federal. O Bolsonaro pagou a nossa faculdade. É como um pai que pagou a faculdade e a gente se formou.
tem que criar uma individualidade, tem que ter humildade. Então, uma também das oportunidades que eu tive de me lançar prefeito e numa eleição majoritária no município do Rio de Janeiro foi justamente essa, das pessoas me conhecerem mais. Eu tive 180 mil votos no município e para deputado federal eu tive 48 mil votos no município do Rio de Janeiro, a maioria dos votos no interior, na região serrana, onde eu fui o deputado federal mais votado aí entre todos os deputados federais. Região serrana muito legal de fazer política, que tem um voto mais de opinião, não tem um voto de ocasião. Então, eu acredito, Alan, que os deputados federais têm que se unir. A direita não é unida, a direita não é organizada, a direita se demonstrou muito vaidosa nessa eleição. Deputados, um atacando o outro e todos de direita, porque tem medo de perder espaço ali ou aqui. Mas isso aí, me corrija se eu estiver enganado, porque está faltando um objetivo. Um objetivo. A direita não sabe onde ela quer chegar. Quando você não define um objetivo claro, eu quero atingir aquele ponto ali. Então fica mais fácil de você diminuir, né, esses atritos aí em prol, né, de um objetivo claro e definido. E aí que faltam as lideranças. Inclusive o Carlos Dias, né, não sei se você conhece o analista Carlos Dias, ele trabalha acho que com o Márcio Labre, ele fez uma análise, um clamor claro. A gente ficou aqui tendo, né, no segundo turno, aí, tendo que levantar crivela, né? Alguns, né? Porque eu me recusei a colocar minha digital nesse crime. Agora, e onde estava o senador Flávio Bolsonaro, né, que é a liderança maior, que deveria ser a liderança maior aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, eu acho que está faltando ali um caminho, essa divisão aí partidária, né, que parece que o presidente foi passado para trás, tá? Pelo menos é o que parece, com essa questão do aliança, que parece que não vai sair mesmo, e o presidente já se fala em ir para o Partido Progressista, né? O que seria a pá de cal nesse projeto que a gente está falando. Alan, deixa eu contar uma coisa aqui que eu nunca contei em nenhum programa no jornal. Final de 2019, a gente estava na Câmara dos Deputados, na liderança do governo. Éramos, eu acho que quase 20 deputados federais, de 52, 53 eleitos do PSL. Estávamos ali assinando o início do movimento que criaria o Aliança. Eu fui o último deputado a assinar. Estava sentado na mesa, observando, escutando o Admar, escutando a Karina Cufa e escutando o Sérgio, que inclusive era o marqueteiro do partido e saiu agora há pouco. Eu escutei todos. Fui o último a assinar, levantei o dedo. Eu fui o mal ali da história ali, né? Eu levantei o dedo e falei, Admar e Karina, vocês têm certeza que vocês conseguem criar o partido a tempo de disputar as eleições de 2020? Eles falaram, Luiz, temos. Falei, olha só, nós somos deputados federais, nós podemos ter o nosso mandato em jogo. Vários deputados foram retirados das comissões. Eu não fui porque, graças a Deus, o PSL nunca me pediu cargo de gabinete. O PSL nunca me obrigou a votar sim ou não, ou me abster nas votações de plenário. Eu sempre tive total liberdade. Escolhi as comissões que eu queria participar. Nunca briguei com o PSL, não tive um motivo de brigar com o PSL. A desavença que teve foi entre Luciano Bivar e o presidente Bolsonaro. A gente nem sabe por que teve essa desavença. Teve também o delegado lá que... O delegado Valdir, de Goiás e tal. Orientou contra o governo, né? Teve esse caso. Teve também. Mas cabe a você, como deputado, não seguir. Eu não segui. Eu votei com o governo. Mas nem por isso eu fui punido pelo PSL. Então, eu não tinha briga com o PSL. Como todos os deputados não tiveram. Alan, chegam 52, 53 deputados em Brasília. 99% de primeiro mandato, nunca tinha sido político. A gente nunca teve reunião. A gente nunca teve construção partidária de orientação de mandato, de como agir, de como prosseguir, como dar uma entrevista. Então tem pessoas ali, deputados, que não têm equilíbrio emocional para estar ocupando o cargo. Eles não exercem um mandato de deputado federal, são torcedores. Eles só repostam coisas do presidente. Eles não são capazes de construir nada. Eles não têm um mandato da qual eles têm verdade, eles têm consciência, eles têm conhecimento próprio.
E nunca teve uma direção, nunca teve reunião. Então faltou muito liderança dentro do partido e liderança do governo na sua base de 10% de deputados. Hoje, se o Bolsonaro ele for para o PP, que eu chamo de partido profissional, é o partido profissional. Retornar o PP, na verdade. Ele já foi... Os deputados do PP vão virar deputados bolsonaristas. São deputados extremamente estrategistas. Eles pegam aqui a radiografia do município do Rio, do estado, eles sabem como conquistar qualquer zona eleitoral. E como conquistar. Então, hoje, aquele voto de 2018, que foi um voto de esperança, contra a esquerda, contra a corrupção, contra os absurdos que fizeram no nosso país, as pessoas, se você andar na rua, as pessoas perderam a esperança. Não todas elas. Mas você teve uma perca de esperança. Então, o que aconteceu? Diminuiu muito a empolgação das pessoas. Diminuiu muito a empolgação das pessoas. Então, eu espero que nós, deputados eleitos, nesses 2 anos que faltam, os 2 anos, são os 2 anos finais, eu disse isso para o presidente Bolsonaro na nossa reunião de vice-liderança, que toda prova de natação ou prova de atletismo, o recorde mundial é batido da segunda metade melhor que a primeira. E a segunda metade do governo tem que ser melhor do que a primeira metade do governo. Para a gente garantir uma reeleição e aí, de fato, a gente corrigir os erros que a gente, infelizmente, cometeu nesse primeiro mandato. Então, cabe aos deputados do PSL terem em mente o seguinte: o nosso primeiro objetivo é o Brasil. Vão existir tentações na metade do caminho, como a gente pode ser levado a determinadas situações que envolvem paixão, envolve uma certa vaidade, mas o objetivo é o Brasil. E esse objetivo foi esquecido. Então, recado duro aí para poder, como dizia o Mano Brown para a esquerda, né? Volta para a base. Lembra daquela eleição? Volta para a base. Volta para a base. Eu lembro. No meio do comício. E é exatamente isso. Inclusive, vazou não sei nem se o senhor faz parte desse... Me chama de senhor, não. Faz parte desse grupo, mas provavelmente deve fazer, que é o grupo do PSL, no WhatsApp. Aí teve o Márcio Labre, vazou isso na ele imprensa. xingando, foi esse não? Não, foi agora, dizendo que, pessoal, temos que colocar a cabeça no lugar. Não é só ficar fazendo selfie, não é só subir no hashtag. Tem que sentar agora e definir para onde a gente vai. Né? Então, eu acho que é bem por aí que você está falando. Né? Eu me perdi aqui, Alan. Aí nessa reunião, deixa eu voltar a contar. Aí estavam os deputados, me viram o Admar e a Karine falam assim: agora é a hora, vamos saber quem está com o presidente Bolsonaro e quem não está. Parecia corretor de imóveis vendendo apartamento ou carro usado, é agora ou nunca, só falta um imóvel, 604, só tem esse. Eu falei, cara, vocês têm certeza que vocês vão criar esse partido? Tem deputado aqui que vai deixar de participar de comissão, porque já brigava com o PSL. Vocês têm certeza disso? Ele falou, tenho. Vamos criar o partido para as eleições de 2020. Fui lá, assinei. Acreditei, mas duvidando, não deu outra. Tem um deputado chamado Capitão Augusto, que é do interior de São Paulo. Se eu não me engano, ele é do PP. Você lembra, Alan? Capitão Augusto, é do interior de São Paulo. E eu converso com os demais deputados. O Capitão Augusto já está tentando formar um partido há um tempão, bem antes do Aliança. Então, é bem provável que o partido do Capitão Augusto pode sair antes do Aliança. Sabe qual o número do partido que o Capitão Augusto quer? Lá no início? 38. O Capitão Augusto, ele quer formar um partido que eu nem me lembro o nome, mas é difícil você formar um partido, você não forma com essa rapidez. E depois, se formar o partido faltando um ano para a eleição, você tem um ano só para formar os diretórios. Vai atrair gente boa? Vai atrair gente ruim? Vai. Por isso que eu falo que a coisa mais inteligente a ser feita seria o presidente ter continuado no PSL, ter pedido eleições, de fato, ter tomado conta do comando do partido e ter direcionado. É algo que já está pronto. Estava na mão dele. Infelizmente, não foi seguido isso. Infelizmente mesmo, perdemos uma grande oportunidade. Então é isso, meus amigos. Fica aí essa derrota, né? Que foi uma derrota, assim, para quem quer uma política, uma nova política,
né? Nós vimos a consolidação do Centrão, vimos a consolidação da velha política, né? Vimos a esquerda trocando de capa, né? Muita gente comemorando o enterro do PT, mas ignoram o crescimento do PSOL e o aumento do PDT no Nordeste, por exemplo, nas capitais. Então, esquecer que... Então tem que entender que o PT não é apenas, né, a esquerda sozinha, pelo contrário. Eles estão se reinventando, e quando se fala, inclusive, de partido, né, a gente não tem que ter só aliança, não, a gente tem que ter mais de um partido. Né? A esquerda ela tem vários partidos para poder atuar. Né? Se você fazer um partido, coisa de partido único é coisa de fascista, claro. pô, partido único, não existe isso. Então, é necessário que as lideranças, né, e inclusive eu fui bem enfático nisso no meu comentário de ontem, né, porque tem muita gente aí que acha que não, o povo. Mas, amigos, o povo, ele tem ali, ele vai para a rua, faz a sua manifestação, ele ressalta as suas pautas, mas quando se trata de eleição política, quem está dentro ali da máquina partidária que tem que se organizar e ter estratégia para poder saber onde quer chegar. Não é o povo que vai escolher quem vai... Infelizmente, né, deveria ter as primárias, mas para a gente chegar lá ainda falta muita coisa. Né? Mas é necessário que os deputados aí, né, que estejam atuando tenham a iniciativa de tentar guiar o país para um caminho, para um objetivo. Então, eu enalteço aí a sua coragem de ter assumido essa missão, né, de vir a candidato, mesmo sabendo, mesmo sendo ameaçado, mesmo sendo brigando aí com cúpula, né, partidária aqui. Inclusive, o deputado, vai ter alguma mudança no PSL aqui do Rio de Janeiro? Na direção? Ô Alan, eu não tenho essa informação. Mas depois que eu me candidatei numa eleição majoritária representando o PSL e nunca tendo participado da vida partidária, por exemplo, eu não sabia onde era a sede do PSL em Brasília. Eu vivia só no Congresso. Essa política partidária, você tem que ter muito estômago, né? E muitas das vezes isso eu entendia que não fazia bem para o meu mandato. Só que hoje eu percebo que a gente tem que participar. Bolsonaro percebeu que ele tem que participar. Ele não é mais um deputado federal, ele é um presidente. E não existe presidente hoje no país sem uma ligação partidária. Você assumiria um diretório? Assumiria com o maior prazer. Com o maior prazer. E com o A gente pode ter essa esperança? Olha, eu hoje, eu digo o seguinte, eu não quero passar por cima de ninguém, mas eu não quero deixar de competir com o Alan. Por exemplo, se nós fôssemos disputar o comando de um partido, que vença o melhor. A gente abriria eleição, só que hoje o PSL ele tem recurso e tem a possibilidade de atrair pessoas muito boas, Alan. Tem pessoas hoje como você mesmo. Se você hoje resolve se candidatar, poxa, eu queria muito ter você no meu partido. Eu queria muito que você viesse a enriquecer. Nós não podemos ter deputados com a seguinte cabeça. Vamos fazer uma nominata ruim para nós entrarmos 2 ou 3. Isso aí... Aí, cara, eu tiro no pé. Meus amigos, é porque quem não entende de coeficiente eleitoral, geralmente acontece muito isso. O cara, às vezes, é o diretor ali do regional, ele fala, vou botar um monte de ruim, que aí eu entro. Aí ele não entra porque não atinge os 150 mil votos. Eu já escutei um presidente de partido aqui no Rio de Janeiro. Poxa, eu me dei mal, eu coloquei o cara lá no nominato, eu não sabia que ele ia fazer tanto voto. Ele entrou, eu fiquei de fora. O cara me dizendo isso. E outra coisa, você vira presidente do diretório regional, você tem que pensar no partido, no sucesso do partido. Porque se você só pensa em você vai ficar pequenininho. Então, a chance que o PSL tem, todos nós podemos corrigir erro, Alan. Meu pai tem 86 anos, eu tenho divergência com meu pai, sou filho único. Só que eu amo meu pai. Eu tenho divergência com o presidente Bolsonaro? Pouquíssimas. Só que hoje as pessoas têm medo de falar o que sente para o presidente. E isso é muito ruim para o governo. Eu quero chegar um dia, Alan, você ligar para mim e você falar, Luiz, porra, que merda que você está fazendo? Eu te dou essa liberdade para fazer isso, porque é justamente essa sua crítica que vai fazer eu melhorar e corrigir.
Então é isso que a gente espera do governo. A gente não pode monopolizar a direita lá. O Biden, por exemplo, a esquerda estava comemorando a eleição do Biden. O Biden é mais de direita do que o Bolsonaro, porra. Nos Estados Unidos só tem direita, não tem esquerda. É muito mais direita do que o Bolsonaro. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Mas a gente não pode... A gente tem que ter 1, 2, 3, 4 partidos de direita, porque se o presidente tiver um partido só, é muito pouco. Ele não tem base. E você pode deixar pessoas de fora, né? Porque a nominata ali ela tem uma quantidade e você pode deixar pessoas de fora. Por exemplo, o que aconteceu com o PSL? Sim. Elegeu 50 e poucos deputados, mas não foi suficiente para tomar metade do Congresso. É aquilo que eu falei, você teve deputado com 200 mil votos que não elegeu o irmão vereador na cidade base. Isso, se o cara não tem um choque de realidade e perceber que mudou. Se ele não percebe que mudou, ele não vai conseguir construir algo positivo para o futuro. Então, eu espero que realmente as pessoas ponham a cabeça no lugar e que a gente, entrando em 2021, no ano que antecede a eleição, a gente consiga construir realmente algo forte no nosso país. Então, pessoal, vamos aí colocar a cabeça no lugar, rever as estratégias e seguir para 2022, porque senão a coisa não vai ser fácil não, tá? E não adianta ficar colocando culpa em supostas fraudes, né? O dever de casa tem que ser feito, né? Desde já. Tiveram 2 anos, né? Eu fiquei até impressionado com a eleição de 180 mil votos, porque foi em cima da hora, né? Em cima da hora. Porque o Eduardo Paes, ele está aí já há mais de um ano dizendo que vem candidato a prefeito. Então, o trabalho, né, é como você falou do PP, Partido Profissional, né, os caras sabem atuar, né, o cara sabe usar a máquina. Olha a eleição para vereadores aqui no Rio de Janeiro. Né, você vê o pessoal que estava ali usando a máquina, né, e sabendo fazer a política e vai engolir todo mundo se você não tiver preparado para isso. Então, é como o Luiz falou, né, que os últimos 2 anos sejam melhores que o primeiro, tá? Alan, um recadinho final? Deixa eu só fazer uma observação. Mais perigoso do que a esquerda é quem não é nada. Eu vejo isso em plenário. Eu converso com todos eles, com todos os partidos. Quando eu fui lá pedir requerimento de urgência para o meu projeto de lei, eu peguei a assinatura até do PSOL, do PCL, eu peguei de todo mundo, porque era uma pauta suprapartidária. Só que quando eu estou conversando com um cara de esquerda, eu sei como é o meu adversário e o que ele pensa. Só que a maioria hoje da Câmara dos Deputados não é nada. Ele não é direita, ele não é esquerda, ele é ele. Ele é fisiológico. E o presidente Bolsonaro não pode cair nessa armadilha. O PP, da qual ele foi filiado, nunca deu legenda para ele. Nunca deu oportunidade para ele ser prefeito do Rio de Janeiro. Não deu, não conseguia. Com todos os defeitos que pode ter... Ele pediu para ser presidente em 2014. E não conseguiu, e não dão legenda. Então, com todos os defeitos que tem o PSL, e que é um partido como os outros, tem defeito pra caramba. Tem, só que foi o partido, nítido e notório, né? Só que foi o partido que abriu as portas para ele ser candidato. Foi o partido que deu o diretório do Rio de Janeiro para o Flávio, que deu o diretório de São Paulo para o Eduardo, que deu o diretório de Minas Gerais para o ministro Marcelo. Era só ele se organizar que tomava conta do partido. É isso que eu não consigo entendê-la. Eu não consigo entender eu abri mão de uma oportunidade que estava muito clara na minha frente, e eu acho que esse equilíbrio é que faltou nesse momento. Não condeno o presidente Bolsonaro, porque a gente não imagina a pressão que é um presidente da República. Uma pessoa quase foi assassinada, uma pessoa que tem a mídia todo dia batendo nele, todo dia. Só que eu também me penitencio por ser um deputado federal e não ter conseguido. Poderia até eu ter sido mais insistente, mas até eu fiquei um pouquinho com medo. No sentido do presidente ficar ainda mais chateado comigo, porque eu falei para ele, presidente, não sai do PSL. E hoje, se o presidente ir para o PP, por exemplo, Luiz, o cidadão Luiz, eu vou ficar muito decepcionado. E para o PTB também. O PTB também do Roberto Jefferson. É só a gente estudar um pouquinho o que aconteceu com o Roberto Jefferson. Então, eu vou ficar muito decepcionado. Muito decepcionado. Então, presidente, fica aí o apelo, né?
importante ouvir os eleitores, ouvir o cidadão e ouvir a base também. Meus amigos, vamos ficando aqui no final, encerramento. Quer dar mais algum recado? Não, valeu, Alain, falei demais. Pessoal, se inscreva aqui no canal, compartilhe a entrevista. Tá? Vamos depois fazer uns recortes também, para o pessoal que não assiste entrevista muito grande. Vamos pegar os melhores momentos, também publicar durante a semana. Mas peço para você se inscrever no canal, conheça o trabalho do deputado Luiz Lima, né, que ao contrário do que muitos falaram aí, né, de muita fake news que foi lançada, né, não tem se mostrando uma pessoa que está comprometida com os seus valores, né, os valores do qual levou ele para ser candidato, se colocar como pessoa pública e está exercendo esse mandato aí e tentou, né, se arriscou para ser prefeito do Rio. Infelizmente, né, ficamos aí por conta de uma lambança, uma bagunça generalizada que foi feita na organização, né, nos anos anteriores que deveriam ter sido preparado isso, ficou aí o Eduardo Paes como atual prefeito do Rio, né? Espero meio que tentando me enganar a mim mesmo, né, que os erros do passado não sejam cometidos, né? Mas é o que eu posso desejar, é o que eu posso fazer nesse momento e fiscalizar. Se o pessoal ficava chateado que eu apontava os erros do Crivella aqui, não tenham dúvidas que eu continuaria apontando os erros da prefeitura também, e o Eduardo Paes também não vai ter vida mansa não, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Forte abraço a todos. Valeu, Alain. Obrigado.